No final do capítulo 6, eu pedi que vocês pensassem sobre os desejos dos 4 amigos. Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa que nem se dá conta que ela já pode estar dentro da gente. Capítulo 7. A viagem em busca do grande Oz. Foram obrigados a dormir acampados aquela noite debaixo de uma árvore grande da floresta, porque não encontraram casa nenhuma por perto. A árvore servia como um bom telhado contra o orvalho, e o lenhador de lata cortou com seu machado uma pilha grande de lenha, que Dorothy usou para fazer uma fogueira esplêndida, capaz de esquentar seu corpo e diminuir sua solidão. Ela e Totó acabaram com o pão, e agora ela não sabia mais o que iria comer na manhã seguinte. "Se você quiser", disse o leão, "posso sair e matar um cervo na floresta para você. Você pode assar a carne dele no fogo, já que vocês têm essa coisa de preferir cozinhar que comem. E com isso vocês poderão fazer um ótimo desjejum." "Não, não, não, por favor", implorou o lenhador de lata. "Eu ia chorar muito se você matasse um pobre servo, e meu queixo ia enferrujar de novo." Mas o leão enveredou pela floresta e encontrou o que comer no seu jantar sem ninguém nunca saber o que tinha sido, porque ele não tocou mais no assunto. O espantalho achou uma árvore carregada de nozes e encheu a cesta de Dorothy com elas, para que a menina não tornasse a sentir fome tão cedo. Dorothy achou aquele gesto do espantalho muito gentil e generoso, mas riu da maneira desengonçada como a pobre criatura colhia as nozes. Suas mãos, recheadas de palha, eram tão sem jeito e as nozes tão pequenas que ele deixava cair pelo menos a mesma quantidade de nozes que guardava. Mas para o espantalho não fazia diferença o tempo necessário para encher a cesta, porque assim, pelo menos, podia ficar longe da fogueira. Tinha medo de que uma simples fagulha atingisse a sua palha seca e ateasse fogo ao seu corpo. Por isso ele mantinha uma boa distância das chamas e só se aproximou de Dorothy para cobrir o seu corpo de folhas secas quando ela se deitou para dormir. As folhas aqueceram a menina e tornaram mais confortável a sua cama, e ela dormiu profundamente até de manhã. Quando o dia raiou, a menina lavou o rosto num riacho e pouco depois todos retornaram o caminho para a cidade das Esmeraldas. O dia ia ser movimentado para os viajantes. Mal tinham andado 1 hora quando viram à sua frente um fosso imenso que dividia a floresta até onde eles conseguiam enxergar, tanto para um lado quanto para o outro. Era um fosso bem largo e quando chegaram à beira dele e olharam para dentro, puderam ver que era bastante profundo, forrado de pedras de ponta cortante. Os barrancos dos 2 lados eram tão íngremes que nenhum deles conseguiria chegar até embaixo, e por um momento todos acharam que a viagem tinha chegado ao fim. "O que vamos fazer?" perguntou Dorothy em desespero. "Não tenho a menor ideia", respondeu o lenhador de lata. O leão sacudiu a juba emaranhada e ficou pensativo, mas o espantalho disse: "Ninguém aqui sabe voar, isso é garantido, e nem vamos conseguir descer até o fundo desse fosso se não conseguirmos pular por cima dele. Vamos ter de parar por aqui mesmo." "Acho que eu consigo pular por cima dele", disse o leão covarde, depois de calcular cuidadosamente a distância em sua cabeça. "Então isso resolve tudo?" respondeu o espantalho. "Você pode nos carregar nas costas, um de cada vez." "Pelo menos posso tentar." "Quem vem primeiro?" disse o leão. "Eu", declarou o espantalho. "Se você descobre que não consegue pular esse abismo, Dorothy iria morrer e o lenhador de lata ficaria todo amassado nas pedras lá do fundo. Mas comigo nas suas costas não faz muita diferença, porque a minha queda não ia me machucar nem um pouco." "Eu próprio estou com medo horrível de cair", disse o leão covarde. "Mas acho que temos de tentar. Suba nas minhas costas e vamos ver se dá certo." O espantalho montou no leão. A fera se aproximou da beira do abismo e se encolheu toda. "Ora, por que você não pega impulso antes de pular?" perguntou o espantalho. "Porque não é assim que nós, os leões, fazemos", respondeu ele. Em seguida, dando um salto tremendo, partiu pelo ar como uma flecha e pousou a salvo do outro lado. Todos ficaram muito satisfeitos ao ver como tinha sido fácil para ele. Depois, o espantalho desceu das costas do leão e ele saltou de volta para o lado de cá. Dorothy achou que devia ir em seguida,
pegou Totó no colo e subiu nas costas do leão, agarrando-se com força na sua juba. Dali um momento sentiu que voava pelo ar e, em seguida, antes que tivesse tempo para pensar, já estava sã e salva do outro lado. O leão voltou mais uma vez e pegou o lenhador de lata, depois ficaram todos sentados por algum tempo para lhe dar algum descanso, porque tinha ficado com fôlego curto depois daqueles grandes saltos e ofegava como um cachorro grande depois que corre muito. Descobriram que daquele lado a floresta era muito cerrada e tinha um ar sombrio e sinistro. Depois que o leão acabou de descansar, seguiram viagem pela estrada de tijolos amarelos, pensando cada um consigo mesmo se conseguiriam realmente chegar ao final daquela floresta, se voltariam a ver a luz clara do sol. E pior ainda, logo ouviram sons estranhos que vinham das profundezas da floresta. O leão sussurrou para seus amigos que naquela área viviam os cálidas. "O que são os cálidas?" perguntou a menina. "São criaturas monstruosas com corpos que parecem de urso e cabeças que parecem de tigre", respondeu o leão. "Suas garras são tão compridas e afiadas que conseguiriam me cortar ao meio com a mesma facilidade que eu teria para matar Totó. Tenho um medo tremendo dos cálidas." "O que não me espanta nem um pouco. Devem ser monstros horrendos", disse Dorothy. O leão se preparava para responder quando os amigos chegaram a um novo abismo atravessado na estrada. Dessa vez era tão largo e tão profundo que na mesma hora o leão viu que não conseguiria pular para o outro lado. Então se sentaram para decidir o que iam fazer e, depois de pensar muito, o espantalho disse: "Ali temos uma árvore bem alta crescendo ao lado do fosso. Se o lenhador de lata conseguir derrubar a árvore e fazê-la cair para o outro lado, poderemos atravessar por cima dela com a maior facilidade." "Uma ideia de primeira. Até parece que você tem miolos na cabeça em vez de palha", disse o leão. O lenhador começou a trabalhar na mesma hora, e tão afiado era o gume do seu machado que logo cortou o tronco de um lado ao outro. Então o leão apoiou suas poderosas patas dianteiras na árvore e a empurrou com toda a sua força. Aos poucos a árvore foi tombando e caiu com um barulho fortíssimo, ficando atravessada no fosso, com a copa e os galhos mais altos do outro lado. Tinham começado a cruzar essa ponte diferente, quando um rugido forte fez todos levantarem os olhos. E com horror, viram correndo na direção deles 2 criaturas enormes, com corpo de urso e cabeça de tigre. "São os cálidas!" berrou o leão covarde, começando a tremer. "Depressa! Corram para o outro lado!" exclamou o espantalho. Dorothy foi a primeira a chegar com Totó nos braços. Depois veio um lenhador de lata e em seguida o espantalho. O leão, apesar de estar certamente com muito medo, virou-se para enfrentar os cálidas, soltando um rugido tão alto e terrível que Dorothy deu um grito e o espantalho caiu de costas, e até os terríveis monstros pararam de correr e olharam para ele surpresos. Só que vendo que eram maiores que aquele animal e lembrando que eram 2 contra 1, os cálidas recomeçaram a correr. O leão atravessou pela árvore e se virou para olhar o que iam fazer em seguida. Sem parar um instante, os monstros também começaram a atravessar a árvore e o leão disse a Dorothy: "Estamos perdidos porque eles vão nos fazer em pedacinhos com aquelas garras afiadas. Mas fique atrás de mim, bem perto, que vou lutar com eles enquanto estiver vivo." "Esperem um minuto!" exclamou o espantalho. Nós estamos no meio do capítulo 7, mas eu não vou terminar a leitura hoje. Eu quero que vocês pensem o que vai acontecer agora. O leão está prestes a enfrentar os cálidas, mas parece que o espantalho teve uma ideia. Que ideia será essa? A resposta para essa pergunta fica para amanhã.